Espírito Santo, nós dizemos vem. Nós dizemos vem porque existe uma expectativa em nossos corações, um anseio pelo dia em que o Senhor virá, Jesus. Doce Espírito Santo, nós amamos a Tua presença e nós convidamos o Senhor, Jesus, para que o Senhor se mova em nós e através de nós. Sim, Jesus, abra os nossos olhos do entendimento para que a gente veja. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Você pode dar um aleluia. Você pode sentar no seu lugar. Jesus é lindo, meus irmãos. Nós estamos fazendo parte de algo. Vocês estão felizes? Só tem 3 pessoas felizes hoje. Vocês estão felizes? Diga: Jesus, eu sou apaixonado por você. Pronto. Agora tem 10 pessoas. Animado. Sejam bem-vindos. Nós estamos no culto de ceia. Nós vamos cear agora, logo mais. Mas eu queria que você levantasse do seu lugar, cumprimentasse pelo menos 3 pessoas que você não conhece. Vamos lá? Você é livre, cumprimenta essa pessoa que você não conhece, fala com ela, seja bem-vindo. Não, os visitantes ficam quietinhos, pode ficar quietinho no seu lugar. Quem é de casa vai lá, fala assim, ó, toma um café. Sim, Jesus. É o tempo para você tomar uma aguinha, tomar um cafezinho. Aleluia. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E essa palavra a gente já ouviu muitas vezes. Por que nós repetimos várias vezes a mesma mensagem, o mesmo texto? Porque a palavra de Deus se renova, né? E o Espírito Santo ele vai gerando uma revelação aos nossos corações. Eu quero compartilhar de algo. Está lá em Lucas capítulo 22. Está no versículo... Lucas capítulo 22, versículo 14. Eu quero ler com você rapidamente esse texto. Se quiser abrir também, você pode abrir aí no seu celular. Você trouxe a Bíblia, você abre a sua Bíblia. Você pode abrir na sua Bíblia aí, fica à vontade, que nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. 16. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, e partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então, meus irmãos, Jesus está aqui na última ceia. Ele está sobre a mesa, sentado com os seus amigos e discípulos, os apóstolos, compartilhando da mesa, falando do reino de Deus. E aí, eu imagino a cara daqueles homens com expectativa no que o Senhor iria dizer para eles.
E quando Jesus começa a dizer assim: olha, eu estou ansioso para poder partilhar com vocês da comunhão, da mesa, de unidade, de viver algo incrível com vocês. E aí Jesus começa a dizer assim no versículo 16, ele fala: olha, pois nunca mais comerei. Imagino eu que os discípulos, eles ficam esmurecidos. Eles ficam com um semblante para baixo. E começa a pensar dentro de si como que é uma vida sem o Mestre, sem Jesus. Jesus fala: olha, nunca mais eu comerei. Essa aqui é a última ceia. Então aqui nós estamos diante de um retrato, queridos, de algo que o Senhor estava fazendo diante deles ali. Jesus, ele começa a fazer várias questões. Jesus lava os pés dos discípulos na última ceia. Jesus se coloca em um lugar de humilhação para eles, diante deles. E eles ficam assim extremamente desconfortáveis quando Jesus lava os pés e fala: Jesus, o que é isso? Por que o Senhor está lavando meus pés agora? Como assim, Jesus? Jesus fala: olha, fica tranquilo, deixa eu fazer isso primeiro. Depois vocês vão compreender o que eu estou fazendo. Jesus vai fazendo ali, sabe, aqueles atos de amor e humildade. E começa a celebrar a ceia. E o coração daqueles homens quebrado, aflito, e pensando: como será, o que será de nós? Como será a nossa vida sem o Mestre aqui nessa ceia? Porque a ceia, queridos, era celebrada ali em comemoração, já vinha gerações. E tinha alguns elementos dessa ceia importantes, que era o pão sem fermento, as ervas amargas, o vinho, o cordeiro. Eram os elementos importantes da ceia que não poderia faltar. E cada elemento dessa ceia representava muito bem ali, sabe? O pão sem fermento tinha um significado muito profundo. Não deu tempo para fermentar a massa, e eles comeram aquele pão sem fermento mesmo, lá no Egito, quando eles foram libertos por aquele abençoado das trevas. E o cordeiro, que eles matavam o cordeiro ali, colocavam sobre a mesa, e eles comiam aquele cordeiro, celebravam a festa. Era uma comemoração, a Páscoa, sabe? Mas aqui nessa ceia, nessa última ceia, Jesus deixou um recado muito importante para o coração daqueles homens. Ele estava deixando um recado para vocês. Ele estava dizendo: olha, eu sou a própria oferta e também o ofertante. Eu sou o cordeiro, e esse sangue que vocês estão bebendo, meus irmãos, é o meu corpo que será rasgado numa cruz. Sim, meus irmãos, Jesus foi rasgado numa cruz. Ele padeceu numa cruz para nos livrar do pecado e da morte. Somente um homem foi capaz de fazer isso na cruz, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Ele subiu numa cruz e ele nos deu vida, queridos. Nós estávamos perdidos, mas a sua graça e seu imenso amor nos alcançou, meus irmãos. Nós estamos ceando hoje porque é um pedido de Jesus. Ele diz: faça isso todas as vezes em memória de mim. Sabia que a gente ceia uma vez por mês, no domingo, é o segundo domingo do mês, mas a gente tinha que cear todos os dias. Cear na segunda, cear na terça, na quarta, na quinta. Porque Jesus disse: olha, faça em memória de mim. Todos os dias a gente tinha que cear e falar: Jesus, é pelo sacrifício, é pela cruz. E o Senhor, ele segue dizendo aqui no texto: isso é meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: e esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês, por mim, por você, por nós. Jesus veio para todos, mas nem todos o aceitaram, queridos. Nem todos o receberam, queridos. Mas o sangue derramado é para todos nós. Nós estamos fazendo parte de um banquete. Sabe, meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento que a palavra de Deus
não é de crente para crente, queridos. Não, é de crente para os perdidos, para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que têm fome. E Jesus era questionado muitas vezes: Jesus, por que você senta na mesa com esses pecadores? Por que você senta na mesa com a prostituta? Por que você senta na mesa com um ladrão? E Jesus está dizendo: olha, eu vim para eles mesmo. Eu vim para esses homens e mulheres que estão perdidos, porque eu não vim para quem é saudável, não, eu vim para você que é doente. A igreja é assim, queridos, no lugar cheio de gente, cheio de defeitos, adoecidos, e Jesus veio para nós. Nós estamos aqui ceando, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não, quem está lá fora, não. Nós somos tão ruins quanto eles, quanto aqueles que não receberam a graça de Deus, não receberam o amor do Senhor dentro de si. Mas nós só estamos aqui porque nós decidimos abandonar a nossa vida ordinária por causa dele. E nesse momento solene, queridos, como igreja, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos e comece a pensar no sofrimento de Jesus. Feche os seus olhos e deixa o Senhor te levar em espírito neste lugar, sabe? De um homem que morreu numa cruz, e quando ele estava naquele madeiro, ele disse: está pago. Agora comece a você falar com Jesus. De olhos fechados, diga: Jesus. Comece, sabe, confessar ao Senhor mesmo: eu sou tão pecador, Jesus. Eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. Vai falando com Ele, você e o Senhor, querido. Fale com o Senhor, que nós vamos cear agora. E você tem a oportunidade de se render a Ele. Você tem a oportunidade de se render ao Senhor e dizer: Deus, olha, eu não mereço fazer parte dessa mesa, mas o Senhor veio para mim mesmo, e eu vou cear hoje. Sim, Jesus, sim, Espírito Santo de Deus, queridos. Eu queria que você colocasse de pé. Depois que você orar, você pode orar sem pressa. Vem aqui, Fábio, por favor. Depois que você terminar de orar, você fica à vontade, você se coloca de pé, que nós vamos começar agora a distribuição desses elementos com entendimento, sabe? E leva esse momento muito a sério mesmo. Muito a sério mesmo. E olha assim: Jesus, esse sangue é o seu sangue naquela cruz. E o pão representa o seu corpo, foi rasgado naquela cruz. E com esse entendimento eu quero convidar a igreja: vem aqui, pode pegar o seu cálice, pega o seu suco de uva que representa o sangue de Jesus. Pegue o pão. Se você está em paz com Deus, meu irmão, você é livre. Levante do seu lugar e pegue esses elementos. Sim, Jesus. Você desceu, olha só, pega comigo. Você está em paz com Deus. Você tem vida, está em santidade com o Senhor. Olha só, você reconheceu o Senhor como seu Salvador. Você é livre, independente de onde você é, da sua igreja, não importa, você é livre. Porque a ceia do Senhor é da igreja de Cristo Jesus. Não é da igreja Viva Vitória, não, é da igreja de Jesus. Amém? Quando você pegar, você fica de pé. Por favor, deixa eu pegar. Sim, Jesus. Nós vamos cear todos juntos, queridos. Enquanto está sendo distribuído aqui os elementos, fique em comunhão com o Senhor, vai falando com Ele.
Amém. Porque recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem e beberem este pão, o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Igreja, em unidade, nós vamos cear o Senhor. Nós vamos comer do pão e na sequência nós vamos beber do vinho. Todos bebam. Calma, eu não orei pelos elementos da ceia. Vamos orar pelos elementos da ceia? Vamos orar aqui? Ora aqui, Fábio. Ora para os elementos da ceia aqui, por favor. Sim, Jesus. Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, para aqui está o cálice, Senhor, que representa o teu sangue, o sangue do Senhor Jesus, e o pão que representa o seu corpo, Senhor. Pai, essa ceia é tua, é somente para o Senhor, ó Deus, que divide com os teus filhos, com a tua igreja, para que todos nós lembramos desse memorial, Pai. Pai, apresentamos, ó Pai, a Ti neste exato momento, Senhor, que agora não se passará mais, meu Pai, como um suco de uva, mas sim, meu Deus, simbolizando o Teu sangue que foi derramado por muitos naquela cruz do Calvário, Senhor. Pai, te apresentamos também o pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Pai, o sacrifício vivo, para que nós estejamos aqui mais uma noite especial, na qual o céu está em festa, Senhor, na qual poderemos ceiar contigo, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos trouxe, pela vida que o Senhor nos concede, meu Pai, a cada instante, a cada dia nessa terra, Senhor. Por isso, graças te damos, meu Pai, e esses elementos, Senhor, seja apresentado. Graças te dou sempre, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Aleluia. Amém. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Comamos do pão e beba do suco de uva que representa o sangue de Jesus. Sim, Jesus. Nós te damos graça, Deus. Obrigado, Jesus, pela mensagem do Evangelho que foi espalhado por todos os cantos, Jesus, e chegou até Vila Nova de Colares, chegou até o Brasil, chegou até o Espírito Santo, Jesus. Obrigado pela mensagem do Evangelho, Pai. Por causa da cruz, por causa do teu sacrifício, nós fomos alcançados, e nós não daremos descanso até que o Senhor venha. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Amém? E amém. Você pode sentar no seu lugar, igreja. Amém, amém, igreja. Nós vamos para o momento da oferta, que também é um momento muito especial, que faz parte do nosso culto. E nós amamos a palavra. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos ler um versículo que está em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse versículo ele falou o meu coração também, porque nós estamos na série de mensagens falando de dentro para fora, né? Daquilo que vem do nosso coração e é externado.
E esse versículo em Provérbios, né, ele foi escrito por Salomão, um homem que foi muito sábio e um homem que foi muito rico também. E esse conselho que ele deixou, quando eu li aqui, eu falei, gente, ele não me ensinou aqui a falar que eu tenho que guardar dinheiro, a falar que eu tenho que buscar somente a sabedoria. E Salomão teve de tudo. Tudo que ele quis, ele podia ter. Tudo que ele queria comprar, ele podia comprar, conquistar. E Deus ainda deu sabedoria para esse homem. Então ele foi um homem que teve de tudo. E o conselho que ele deixou para a gente nesse versículo foi sobre guardar o nosso coração. Porque do nosso coração é que vem a fonte de vida. E Deus, né, gente, ele nunca teve interessado no nosso dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata e ele não precisa do nosso dinheiro, porque ele tem tudo. Ele tem muito mais do que Salomão teve aqui nessa terra. Ele é dono de tudo, foi ele quem criou tudo. E ele nunca se interessou, quando a gente fala sobre oferta ou sobre dízimos, ele não fica falando assim, eu só vou querer você aqui se você tiver a sua oferta ou se você tiver o seu dízimo para dar nessa igreja. Ele fala muito além disso. Deus, ele vai muito além disso. Deus, ele fala do nosso coração. Porque no nosso coração a gente deve guardar aquilo que tem sido ensinado. Nós falamos, né, várias vezes durante o mês passado e o retrasado, que foram as séries. E essas séries, elas têm sido muito legal porque a gente tem fundamentado no nosso coração, enraizado coisas de fato profundas dentro de nós. Coisas que vão ficando marcadas e coisas que vão ficando gerado em nós. E quando eu falo bem assim, a gente está falando sobre guardar o coração, a gente falou sobre ouvir a voz do Espírito Santo, sobre aquilo que ele tem falado, sobre aquilo que ele tem pregado mesmo. Isso tem ficado de fato marcado, enraizado em mim. E a oferta, meus irmãos, ela não começa quando vocês vêm aqui na frente, ou quando vocês abrem a tela do celular para ofertar ou para dizimar, ou quando vocês pegam um envelopinho ali e colocam ali no gasofilácio. Ela começa muito antes, porque ela é gerada primeiro em nós. Ela é gerada de dentro, ela é gerada primeiro no nosso coração. Ela não começa aqui no culto agora. Tipo assim, agora eu vou lá na frente e vou ofertar. Como se fosse só uma liturgia de um culto. Isso não é só litúrgico, é um momento profético também. É um momento que a gente se entrega a Deus de alguma forma. E essa forma, nesse momento, é com as nossas ofertas. Mas é aquilo que eu também sempre falo, todas as vezes que eu venho aqui falar sobre oferta. Eu falo, gente, vai muito além de dinheiro. A gente tem várias formas de ofertar. Nós podemos ofertar o nosso tempo a Deus. Nós podemos ofertar o nosso coração. Nós podemos talvez chegar um pouquinho mais cedo no culto, abrir a igreja, perguntar, gente, precisa passar um paninho nesses bancos hoje? Precisa fazer um café, que tem o café ali atrás. Nós temos várias formas de ofertar. Ofertar em dinheiro é uma delas. Mas não é a única forma de ofertar. E a nossa vida, ela não deve ser pautada só em receber, né, e receber. Porque no mundo hoje a gente tem aprendido e ouvido muito sobre isso. Não, eu mereço ser feliz, eu mereço receber, eu mereço atenção. Eu vou no culto para receber de Deus. Mas Jesus, como o pastor Davidson acabou de falar aqui, ele serviu primeiro. Ele veio para servir, ele veio para ensinar aquilo que estava faltando, o ensinamento que estava faltando. Que era de servir, que era de lavar os pés dos irmãos, que era de estar sentado com alguém que era, naquele tempo, considerado indigno de estar no meio do povo. Mas Jesus, ele nos mostra exatamente isso. Ele nos mostra que primeiro o nosso coração ele tem que estar pautado naquilo que está na palavra. E a palavra nos ensina a servir o próximo, a servir a igreja, a servir no nosso trabalho, a servir na nossa casa. Nós temos tantas formas de servir e às vezes a gente só pensa em receber. Mas isso, gente, é um pensamento que o mundo tem colocado na nossa cabeça. Às vezes eu abro assim uma internet, um Instagram e a gente só vê falando, eu só vou fazer aquilo que me faz feliz. Gente, da onde tiraram esse versículo? Ele não é bíblico. A gente não faz aqui somente aquilo que nos faz felizes. Nós fazemos aquilo que a palavra nos ensina a fazer.
E às vezes no mundo a gente tem aflições, sim. Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós venceremos também. Então vamos ter esse ânimo que Jesus nos ensinou. Vamos passar pelas aflições, vamos passar pelas batalhas, mas vamos ter o ânimo que Cristo nos deu, o ânimo que Cristo nos ensinou. Tenham coragem, sejam fortes. Porque a gente aprende, né, isso de Deus, direto do coração de Deus. E ele fala assim, ó, nesse versículo, sobre guardar o coração, porque dele procede a fonte de vida. A fonte é o quê? Aquela água viva, né, que ele está falando aqui. E na fonte, se você for puxar ela desde a nascente, se ela estiver, por exemplo, contaminada, não tem como o resto do rio estar limpo, se desde a nascente já foi contaminado. Então, o que ele está falando? Gente, guarda o coração de vocês, porque aquilo que está no coração de vocês é aquilo que vai jorrar para fora. É aquilo que vai fluir de vocês. Se o coração de vocês estiver contaminado, vocês não vão conseguir fluir uma água limpa, vocês não vão fluir algo de bom. Porque o coração já está contaminado, já está sujo, já está poluído. Então Jesus, ele fala, o Salomão, ele deixou esse conselho: tenha o coração guardado, porque desse coração tem a fonte da vida. E Jesus, né, gente, ele transforma o nosso interior. E a generosidade, quando Deus transforma o nosso interior, ela passa a ser uma consequência. Porque quem tem um coração grato, oferece com alegria. Porque ele entende que aquilo que ele está compartilhando foi de algo que ele já recebeu da parte de Deus. E o ensinamento que a gente deixa aqui para hoje é esse: que o nosso coração ele esteja guardado em Deus, para que a gente possa jorrar a fonte de água viva, para que a gente possa ser vida para outras pessoas. Porque, como o pastor Deilson disse também, ele não veio aqui para quem está saudável, ele veio para os doentes. Então, que a gente possa estar saudável para ajudar o próximo, para ajudar aqueles que estão precisando. E que a nossa oferta de hoje seja só uma generosidade daquilo que já está no nosso coração. A generosidade de que já foi plantado no nosso coração primeiro. E que você oferte com alegria a Deus, porque você já entende que você tem tudo. E vamos orar antes das ofertas? Deus, nós oramos, porque nós confiamos naquilo que a Tua palavra diz. Deus, e nós somos gratos mesmo, porque o Senhor já nos deu de tudo e de nada, Deus, nós temos falta. Deus, eu oro pedindo para que o nosso coração esteja inclinado às coisas que vêm do céu. Inclinado, Deus, aquilo que diz na Tua palavra. Que nós possamos guardar o nosso coração. Porque no nosso coração, Jesus, flui a fonte de vida. E que nós possamos, Deus, fluir essa fonte que jorra vida. E que não, Deus, que não seja apenas algo passageiro, mas que seja algo, Deus, que seja de fato marcado no nosso coração, marcado na nossa vida. E que nós possamos, Deus, influenciar o outro, marcar o outro. Porque nós somos, Deus, uma igreja saudável. Uma igreja, Deus, cheia da presença do Espírito. Uma igreja, Deus, que está baseado na palavra de Deus, naquilo que diz a Escritura. Nós, Deus, não queremos inventar nada de nós mesmos, mas nós queremos que o nosso coração seja, Deus, um coração generoso, um coração que esteja pronto para compartilhar com quem precisa, pronto, Deus, para compartilhar com a igreja. Que nós possamos, Deus, ter o nosso coração guardado também, para que nós possamos aprender a servir o próximo naquilo que for necessário, porque a Sua palavra, Deus, ela nos diz exatamente isso, que nós viemos aqui para servir o outro e não para ficar sendo servido. Deus, e eu oro agora para que o Senhor coloque no coração de cada um essa alegria em compartilhar. E aquele, Deus, que não tem hoje para compartilhar, que o Senhor possa dar a semente para que ele possa também compartilhar. Nós oramos, Deus, pedindo, abençoa os dízimos e as ofertas, no nome de Jesus. Amém. Sejam livres, irmãos, para ofertar.
Glória a Deus. Aleluia, queridos. Amém. Vamos compartilhar da palavra de Deus? Nós estamos dando continuidade à série de mensagens de dentro para fora. Temos aprendido algumas coisas, né? Quem gosta de série de mensagens aqui? Eu gosto, porque traz fundamentos. A gente fica profundo em algo. Daqui a pouco a gente vai para outras séries e vai indo. Amém? Dia dos Pais hoje, né? Quem é papai aqui? Tem 3, né? 3. Tem um por enquanto, vai ter uns 7. Vai ter mais uns 8, eu vou ter mais uns 9. Doug vai ter uns 7 também. Hã? Ah, Fernando. Os dois pelo menos, né, Doug? 2 é... Eu queria ter 3 filhos, mas fiquei velho demais, não teve jeito. Meus irmãos, eu estou muito feliz, né? O Doug falou um negócio muito bom hoje, e é verdade, cara. Eu falei assim, hoje está um dia propício para ficar em casa, é dia dos pais. A gente pegou aquela tarde cansativa. E aí a gente quer aquela tarde cansativa, de um monte de ficar em casa. Aí alguns irmãos ficaram em casa. Eu estava bem aqui, na hora do negócio ali, eu fui mandar mensagem para minha irmã. Cadê você, irmã? Jaqueline. Ela nem respondeu, deixa ela, vou mandar mensagem. Minha irmã, né? Minha irmã, você manda mensagem, você pergunta. Mas é um dia bom para estar em casa. Mas nós decidimos estar aqui, meus irmãos. Porque não é a igreja que precisa de pessoas, somos nós que precisamos da igreja, queridos. Nós precisamos do evangelho. Ontem, 7 horas da manhã, a gente veio aqui na sala de oração, que todo sábado tem a sala de oração que é às 7 da manhã. Aí eu passei ali, mais na pracinha ali, tinha um portal escrito assim, Arraial da Vila. Eu falei, eita Jesus, olha. E cheio de gente, mas não tinha muita gente ali não, mas tinha um bar aqui, eu acho que é pro lado de cá, e um outro bar lá, bicho, mas eu acho que tinha umas 200 pessoas na rua. Eu fiquei olhando assim e falei, Jesus, se o Senhor tocasse em cada um desses aqui, pelo menos 3 assim, esses 3 levantassem como evangelista nesse bairro, pregando evangelho, Pai, nós iríamos ver. Não iria ver Arraial da Vila, não. A gente ia ver avivamento na vila, Espírito Santo na vila. E quando você passar em frente desse Arraial da Vila, não critica não. Não fica criticando, esse pessoal baderneiro, não. Passa ali e libera uma palavra. A gente foi comprar pão na padaria depois do café da manhã. E eu comecei a declarar em voz alta. O Wesley estava lá comigo. Terminou a sala de oração aqui às 8. E estava cheio de gente, lotado de gente bebendo, usando droga e não sei o que, e música rodando. E eu comecei a levantar a mão. Eu falei, Espírito Santo, pegue cada um deles, Pai. E os caras vendo eu falando na rua, achando que eu estava falando com eles. Eu falei, Jesus vai pegar você. E o Espírito Santo toque sobre essa nação, sobre jovens, adolescentes, e alcance eles, Pai. Para que seja transformado uma geração que ama a presença. Não aquela geração que, eu não gosto de igreja é chato. Meus irmãos, porque a igreja é chato para quem não conhece o Senhor. Eu já estive nesse lugar. A igreja para mim não passava mais de um lugar. Mas a presença é algo, meu irmão. Até o cachorro veio ouvir o evangelho. Deixa ele aí, daqui a pouco, se ele entrar aqui dentro, não deixa ele embora não. Porque é a palavra de Deus que fala que os animais louvam o Senhor, as baleias, as estrelas. Daqui a pouco o cachorro entra aqui dentro, fala, Pai do Senhor, e vai embora, a gente dá um tchau para ele, está tudo bem. Os animais, tudo, meus irmãos. E nós cremos no avivamento aqui, queridos. Nós vamos orar por avivamento até que ele venha, queridos. Porque avivamento não começa só com a multidão, um lugar cheio, estrondando, não. Começa com 1. Começa com 2 dizendo sim para o Senhor. Começa com 2 pregando o evangelho. Começa com vida dizendo assim, eu vou gastar tudo por eles, pelo Cordeiro a eles.
por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 9, versículo 35. Você pode abrir aí? Mateus capítulo 9, versículo 35. Meus irmãos, nós vamos ter um culto de jovem aqui em setembro. Se prepara, viu? Que vai ser aqui um movimento nesse bairro aqui, meus irmãos. Nós vamos sair entrando em tudo que tem lugar. Tudo que tem lugar. Eles vão ficar olhando assim, rapaz, de novo aqui. Eu falei, de novo. Enquanto não tiver lá no culto de jovem, vai ser em setembro. Vamos orar pelos jovens. Nós vamos orar ao Senhor por estratégias. Deus nos dá estratégia para entrar no meio daquela festa ali, do barzinho ali. Nós vamos entrar lá, meu irmão, apaisando. Eles vão achar que nós vamos tomar uma. Eu falei, não, eu vou te dar uma. E o nome que eu vou te dar é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos chegar lá e tal, falar de Jesus. Aí de noite eles vão estar aqui. E aí você que está aqui, você venha preparado, queridos. Nós vamos orar, vamos botar a mão neles, vamos liberar palavras sobre eles, queridos. Um dia fizeram isso comigo. E nós iremos fazer isso. E a mensagem ela vai meio que circular nesse tema aqui. Lê comigo aqui, vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peça ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, o texto aqui, você vê que existe uma jornada que Jesus já estava percorrendo por todos os lugares. Se a gente ler aqui os evangelhos, a gente voltar aos evangelhos, a gente vai ver aqui a jornada de Jesus, a peregrinação de Jesus pelas aldeias, pelas cidades, Jesus orando, pregando o evangelho, curando todo tipo de enfermidade. E Jesus ele sai percorrendo por todos os lugares. Aí vinha alguém que estava cego, ele: seja curado agora em nome de Jesus. E ele dizia, olha assim, em nome de Jesus, ó. Jesus dizendo em nome de Jesus, em meu nome. Jesus dizia, seja curado agora. Jesus, filho de Davi, se o Senhor puder me curar. Aí Jesus diz, olha, que seja feita conforme a fé de vocês. E eles são imediatamente sarados. Aí chega uma mulher com um fluxo de sangue, de anos, sofrendo, e toca nas vestes de Jesus. E Jesus, ele viu, ele sentiu na pele, ele presenciou fisicamente ali a escassez do evangelho por onde ele passava. Porque a palavra de Jesus, ele percorria por todas as cidades, queridos. Todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando. Jesus era um homem que não dava descanso, ele estava ensinando, pregando o evangelho, falando do reino de Deus, e dizendo, está próximo a vinda, está próximo o reino de Deus. Jesus saía percorrendo, dizendo, olha, eu fui enviado pelo meu Pai, eu faço tudo aquilo que meu Pai me manda fazer. E as pessoas ficavam sem acreditar que Jesus era aquele homem, que aquele era o Cristo. Como assim? Eu pensei que Jesus ia chegar em um cavalo branco e uma coroa sobre a cabeça, e todos iriam dizer, olha lá. Mas não, Jesus veio em humildade. Jesus veio em humilhação, queridos.
Jesus veio em uma manjedoura, em um curral. Jesus precisou tirar Jesus daquele lugar, porque eles desejavam matar Jesus. Jesus sentava nas rodas dos pecadores, queridos. Jesus falava com a prostituta, com o cachaceiro. Jesus chamou os homens para andar com ele, homens perdidos, que ninguém dava nada. Simples pescadores. Jesus chama Mateus, que era um homem que a população detestava. Não, Mateus não, esse homem tem judiado o povo, ele está ali cobrando os impostos, na coleteria. Mas Jesus, ele veio para confundir a sabedoria humana. E ele escolhe aquele que ninguém dá nada. E eu lembro, querido, que nós quando viemos aqui para Vila Nova de Colares como igreja, antes de vir para cá, a gente estava reunindo na garagem, na sala de casa, orando, depois fomos para a garagem. E nós começamos a orar: Jesus, nós oramos para que o Senhor mande trabalhadores. Nós não temos a preocupação e a pressa de encher o lugar. Nós queremos que esteja cheio, sim, mas queremos primeiro que esteja cheio da presença. Nós vamos orar, Jesus, por aqueles que ninguém quer, que ninguém dá nada, os improváveis. Esse é o papel da igreja, querido. Esse não é o meu papel, não é o papel da Jaqueline, do Wesley, do fulano. Não, é o seu papel. É o papel da igreja pregar para aqueles que estão lá, queridos. Jesus saiu em todas as cidades, meus irmãos, em todas as aldeias, porque existia a urgência de pregar o evangelho. E essa urgência, ela continua nos dias de hoje, queridos. Se a gente olhar em volta, a gente olha assim: poxa, caramba, o meu vizinho não foi alcançado ainda pelo evangelho. Poxa, o meu colega de trabalho ainda não conhece Jesus. E a gente nem precisa ir muito longe. A gente olha assim: poxa, o meu tio, o meu primo, o meu irmão, ele ainda não tem uma experiência com Jesus. A urgência do evangelho, queridos, precisa ser despertado dentro de nós, dentro para fora. O Senhor, ele quer fazer primeiro em nós, para que a partir de nós outros também sejam alcançados, queridos. Deus não tem prazer de alcançar de fora primeiro. O prazer de Deus é dentro. Deus quer fazer dentro de nós. E é sempre assim, é dessa forma. Deus vai alcançar primeiro as nossas casas, para alcançar os nossos vizinhos. Deus vai alcançar você para alcançar os outros, queridos. É em você, é a partir de você, para que outros também sejam alcançados. Quantos milagres nós vimos através daquilo que nós carregamos. A mensagem que você carrega é importante para que outros sejam alcançados também, queridos. E Jesus, ele segue ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença. Jesus curando todo tipo de doença. E Jesus vendo, e os discípulos viam eles curar. Os discípulos vendo aqueles milagres, aquelas coisas, tudo acontecendo. E aquela caminhada com Jesus foi gerando aquilo no coração deles. Eu entendo uma coisa, queridos, que o andar junto, o estar junto, estar na mesa, viver em unidade, o Senhor tem prazer em derramar do seu Espírito e compartilhar dele conosco. E foi isso que aconteceu. Jesus ali vendo aquilo ali, Jesus cansado daquela jornada, exausto. A palavra de Deus fala que Jesus ficava exausto. Ele olha para os discípulos e diz: olha, tem poucos trabalhadores, meus irmãos. Jesus sendo homem, 100% homem, Jesus sendo 100% Deus, ele poderia muito bem falar assim: sejam todos curados agora, mesmo em lugares que eu não fui. Porque Jesus fez isso, Jesus curou chefes da sinagoga, general, enfim, sem instalar uma palavra que o Senhor liberou.
Ele poderia ter feito isso, mas ele olha para os trabalhadores e ele fala: olha, tem pouco trabalhador. Olha para o discípulo e olha assim: está vendo o tamanho dessa seara? Olha o tanto de pessoas que a gente precisa falar do reino. Olha o tanto de gente que a gente precisa pregar o evangelho e eu não consegui dar conta. Por isso que Jesus fala que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara. Jesus estava dizendo aqui que a seara tem dono, queridos. A seara tem dono. Peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então toda vez que você orar, querido, ore assim: Jesus, mande mais trabalhadores para pregar o evangelho. Mande mais homens valentes, manda mulheres guerreiras, coluna de oração, que vão sair em cada ruas, em cada casas, em cada aldeias, em cada vielas, em cada faculdades, pregando o evangelho. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, eu não quero fazer sozinho. O plano de redenção e do reino é em unidade, é eu e você, você e eu. Jesus está nos convidando a fazer parte disso. Ele poderia muito bem fazer sozinho, mas ele falou: não, eu quero fazer com você. Mas primeiro eu vou fazer em você, para que através de você outros sejam alcançados também. E aí o texto diz: olha, tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes a autoridade. Primeiro, esses homens andam com Jesus, eles veem tudo que Jesus está fazendo, e Jesus fala assim, aí o texto diz: Jesus deu autoridade sobre espírito imundo para expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Você entende que Jesus não quer fazer sozinho? Você entende que Jesus conta com você? Você entende que essa missão não é somente do Senhor Jesus, é sua, ela é minha. E que Jesus está dizendo urgente: clame pelos trabalhadores, queridos. Clame pelos trabalhadores. Ore pelos trabalhadores. Senhor Jesus, o dono da seara, Deus da seara, Senhor, nós oramos para que o Senhor envie os trabalhadores. Queridos, eu estava aqui sim, de verdade. Eu fiquei assim ontem. Sempre quando eu passo assim por esses lugares, me dá angústia, dói em mim, cara. Quando eu estou andando pelo meu bairro ali assim, eu falo: oh, meu Deus, por que a minha vida não consegue ser resposta para esses homens? Por que a nossa vida não está sendo resposta para eles, queridos? Onde nós como igreja erramos? O que nós precisamos fazer? Qual o tipo de oração que devemos levantar? Para que o Senhor da seara se mova. O Senhor está gerando em nossos corações essa noite uma urgência, querido. O Senhor está nos levantando e nos acordando. De verdade. De verdade. Jesus me incomodou de ontem para hoje muito, 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 muito. Em todo lugar que eu vou, assim, eu prego evangelho. Se eu estou trabalhando, fazendo um negócio, e alguém me serve um copo de água, eu pego o copo de água e falo: obrigado, Deus abençoe. Deixa eu orar pela sua vida, por esse copo de água que você me deu. Eu começo a orar pelos outros. E a pessoa fala assim: ninguém nunca orou para mim pelo copo de água, mas eu vou orar. Aí daqui a pouco eu estou num lugar, passo em um posto de gasolina e tal. Deixa eu falar de Jesus para você. Só que de ontem para hoje o Senhor começou a me incomodar. E o Senhor começou a colocar dentro de mim: você está acomodado. Você prega evangelho, até você prega evangelho sim, mas é muito pouco. Me deu uma revolta dentro de mim ontem. E nesse mesmo momento até falei com o Wesley. Eu falei: Wesley, de verdade, cara, eu vou pregar o evangelho nesse bairro aqui todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou falar de Jesus aqui.
Porque o reino de Deus é tomado por esforço, querido. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Lá no livro de João está escrito dessa forma. De verdade. Quando todos forem alcançados aqui, nós vamos para outros bairros, nós vamos indo. E não tem a ver com igreja viva, queridos. Nós não devemos pregar o evangelho falando, vamos lá para a igreja viva. Não. Nós não podemos pregar vamos pregar o evangelho, vamos lá. Tem uma mesa e um banquete do Senhor. E tem um lugar para você sentar nessa mesa. Pregue o evangelho. Pregue a palavra. Sabe, eu entendo, querido, que estar na mesa, andar junto, vive o que aqueles homens viveram. A palavra diz que Jesus deu autoridade para eles. Eles andavam tanto juntos que eles falavam as mesmas coisas, a mesma linguagem, gostavam da mesma coisa. O cardápio era o mesmo, gostava de comer a mesma coisa. Se um olhasse para o outro, já entendia o que estava dizendo. Eles eram tão parecidos com Jesus, que quando Jesus estava ali sendo julgado, no Sinédrio, Pedro está ali diante de Jesus, afastado, e alguém diz, olha, aquele ali é um dos discípulos de Jesus. Ele fala igual Jesus, ele anda igual Jesus, ele é igualzinho a Jesus, é um deles. Tudo isso é porque eles andavam juntos, tinha prazer em andar junto, tinha prazer em sentar na mesa, tinha prazer em ter comunhão. E eu quero ser redundante em cima desse texto, querido. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Teve uma vez, queridos, eu fui e fiz uma viagem no sertão de Pernambuco. Fui lá para o sertão. Eu tenho um projeto de sala de oração que tem 7 anos que a gente iniciou esse projeto. E aí nós alugamos um ônibus e colocamos 57 pessoas dentro desse ônibus. Saímos daqui de Vitória lá para Pernambuco. Imagina, 3 dias dentro do ônibus, queridos. 2 dias e meio, na verdade. Dentro do ônibus. E chegamos lá, fomos pregar o evangelho. Lá no sertão de Pernambuco. Lá em Carnalbeira da Penha. Não tem nenhuma igreja evangélica lá, você acredita? Hoje já tem anos que a gente foi lá. Alguns missionários também, outros missionários foram lá. E lá tem 2 igrejas evangélicas agora. Mas não tinha nenhuma igreja evangélica. Mas lá tinha 2 missionários nessa igreja, dizendo, meus irmãos, ore pelos trabalhadores. E eles choravam. E quando eu vi aquilo, eu não aguentei, eu chorei também. Porque eu vi com os meus próprios olhos o que é uma seara onde não tem trabalhadores. Só tinha eles 2. Meus irmãos, isso é no Brasil, queridos. Isso aqui no Brasil, não é... E eles dizendo, chorando, ore pelos trabalhadores, queridos. Tem tanto trabalho aqui. E nós fomos lá, começamos a servir eles, orar, falar de Jesus. E fomos para as aldeias, lá é aldeias mesmo. Tem um vilarejozinho pequenininho ali que tinha, acho que 2.000 habitantes. E nas aldeias tinha 10.000 habitantes, muita gente. E nessas aldeias eles tinham muitos rituais que eles faziam, porque a maioria deles são índios. Meus irmãos, tem noção que é chegar neste lugar e ver criança de colo com 1 ano endemoniada. Criança de 1 ano. E nós orar expulsando demônio de criança de 1 ano. As crianças doentes, queridos. E aquelas crianças ser curadas na hora. Na hora, porque a gente chorava. Porque era um espírito maligno que estava sobre elas. E eu lembro que nessas idas lá, a gente ficou 3 dias lá. Sabe, a gente chorava muito, porque a gente não conseguia ver aquela situação. A gente chorava mesmo. Na frente das crianças, das famílias não, mas quando a gente voltava, a gente passava a noite chorando. Oh Deus. Eu lembro que um dia esses missionários que estão lá e moram lá até hoje, falou assim, olha, meus irmãos, vamos orar? Eu falei, vamos. 50 e poucas pessoas. E aí, eles falaram assim, meus irmãos, quando você orar, vamos orar pela seara, mas
Coloque a sua vida como esse trabalhador para vir para essa seara aqui. Coloque o seu nome nessa oração para o Senhor te enviar para cá. Naquele mesmo instante ficou um silêncio. Ninguém conseguia orar. Meus irmãos, e desse silêncio de várias pessoas, o meu silêncio acompanhou também. Eu não consegui orar, porque eu tenho uma vida muito confortável aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo é tudo bom, meus irmãos. Aqui tem asfalto, lá não tem asfalto. Aqui tem shopping para a gente ir, lá não tem shopping. Aqui tem Transcol, que qualquer lugar que eu vou aqui, eu vou para qualquer lugar. Lá não tem Transcol. Aqui tem Uber, lá não tem Uber. Meus irmãos, e nessa oração o Senhor encontrou o meu silêncio. E aí o meu choro passou a ser não mais pelas crianças, pelas famílias, mas passou a ser de um homem covarde. Que olhou mais para as coisas que me agradavam do que um evangelho desconfortável que ia me tirar da zona de conforto. Nós ficamos 3 dias lá chorando. Meus irmãos, você não tem noção, tanto de gente que estava assim possuída de espírito maligno, tanto, você não tem noção. A gente orava, elas caíam e elas levantavam saudáveis. Você não tem noção, tinha gente que estava acamado há anos e elas tudo sendo libertas, todos sendo libertos. E com isso, meus irmãos, ficamos 3 dias e no último dia eu dei um grito naquele lugar e eu falei com os irmãos, todos reunidos, eu falei: eu me coloco como esse trabalhador. Jesus, se o Senhor quiser me enviar para este lugar, que faça depressa, que eu vou gastar minha vida aqui por eles. Por causa do seu sangue, Deus, o evangelho precisa chegar nesses lugares. O Senhor nunca me enviou para lá, Ele pode me enviar a qualquer momento e estou disponível. O meu sim prevalece o mesmo, meu irmão. Estou disposto a abandonar tudo, deixar tudo para trás. Porque, meus irmãos, o Senhor quer você, querido. O Senhor quer você, o Senhor quer você, o Senhor quer gerar em você, para que outros sejam alcançados. O evangelho não para em nós, queridos. O evangelho não é: eu fui alcançado e eu vou ficar nesse caixote quadrado aqui, que é o templo, e eu vou ficar confortável aqui. Viver o evangelho aqui dentro é fácil, é gostoso, é confortável, queridos. Isso não é isso o evangelho pregado. O evangelho de Jesus é: pregue a palavra. Você vai ser perseguido por causa do meu nome, mas pregue a palavra. Eles vão caluniar você, eles vão perseguir você, vocês vão sofrer mártir por causa do meu nome, mas pregue a palavra. É isso que o Senhor está dizendo para nós essa noite. Mas antes de outros serem alcançados, Ele quer nos alcançar primeiro com essa verdade. Coloque a mão no seu coração e diga assim: é de dentro para fora. Começa em mim e a partir de mim. Começa em você. Nós nos tornamos responsáveis, queridos. Nós nos tornamos responsáveis. A chama não pode se apagar de jeito nenhum. Nós somos lenhas e Ele é o fogo. Enquanto você se colocar no fogo, a lenha vai continuar pegando fogo e Ele não dará descanso. Levítico, lá no livro de Levítico, disse: o fogo queimará sobre o altar e não se apagará. O fogo não vai se apagar enquanto você se colocar neste lugar. Enquanto você não se colocar neste lugar, queridos. Jesus dando-lhe autoridade sobre o espírito de... Jesus deu-lhe autoridade sobre o espírito de doença e enfermidades. Li errado, vou ler de novo. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de doença e enfermidade. Olha só, Jesus nos deu essa autoridade, queridos. Toda vez que alguém é curado, não tem a ver com você não. Não tem a ver porque você é fortão, um super-herói. Você tem, não.
tem a ver com o Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo que está em você faz com que os enfermos sejam sarados. O Espírito Santo que está em você faz com que quando você pregar o Evangelho, eles sejam convencidos. Porque nós não temos capacidade alguma de convencer ninguém, mas o Espírito Santo de Deus tem. E é através de você. É você que o Senhor quer. É você que o Senhor convida para isso. Jesus disse: olha, os trabalhadores são poucos, eu estou te convidando para fazer parte disso. Você topa? Você quer esse Evangelho? É isso que Jesus está dizendo. É te convidando. Contar um negócio para você que aconteceu semana passada. Meu pai estava internado, mandando mensagem ali no grupo, amém? Vocês lembram disso? A igreja orando, meus irmãos. Mandamos mensagem no grupo da igreja, um irmão está orando cá, outro irmão está orando cá. Eu peguei meu telefone, liguei para os outros amigos de outras igrejas, pastor de outra igreja cá. Eu falei: meu pai está internado, ora pelo ele aí. A medicina é incrível, os médicos são incríveis, são inteligentes. Mas a oração é maior do que tudo isso. A oração é maior do que tudo isso, nós cremos na oração. Nós cremos que o Senhor levantou homens que vai ajudar meu pai. Sim, guerreiros que vão lá e tal, e medicamentos que vai ajudar a melhorar. Mas a cura que vai curar é o Senhor. Meu pai está ali sentadinho ali, ó. Recebeu alta lá. Os médicos falaram assim: vai ficar aqui 20 e poucos dias. Ficou 11. 11, não foi? 11 dias. Eu falei: estou entendendo, Jesus. O Senhor está me convidando a orar, né? O Senhor está convidando a igreja a orar, então nós vamos orar mais. Se eu estou orando 1 hora por dia, eu vou orar pelo menos 3 horas agora, sem parar. Aí eu fui lá no hospital, a gente estava revezando com os irmãos. Meu irmão ficava lá de noite, dormia no hospital com ele. Minha irmã ficava durante o dia, e daí outro dia, daqui a pouco ficava. Aí eu estou lá um dia lá, sentado com meu pai lá, acompanhando ele, que não podia ficar sozinho. E eu estou bem assim. 4 pessoas no quarto. Tinha um velhinho, sim, coitado. Bem velhinho, bem velhinho. E ele ali. E eu falei: eu preciso falar de Jesus para alguém, cara. Aí eu pensei: eu vou pro corredor falar de Jesus, no meio do corredor do hospital. Porque no corredor eu falo, no corredor vai entrando pelos quartos. Só que eu não queria ser invasivo, eu não queria estar ali, sabe? E eu falei: rapaz, tá bom. Dormi, cara. Dormi falando com Jesus. Acordei com um cara gritando. Aí eu tomei um susto quando olhei para a cara dele. Eu falei assim, pensei, né? Esse cara está precisando do Senhor, bicho. Na mesma hora, quando eu olhei para a cara dele, meus irmãos, eu vi vultos passando em volta dele assim. Um espírito da morte tentando levar ele ali na hora, naquela hora. Me deu um arrepio assim, que eu falei assim: eu vou orar por esse cara. E ele estava sentindo muita dor, ele sentia muita dor. Era terrível a dor dele, que eu ficava assim, nossa, era ruim ficar vendo aquilo. No hospital não é um ambiente assim confortável. Aí ele levantou da cama e começou a andar, quase caiu no banheiro. A enfermeira pegou ele, puxou. Só tinha mulher enfermeira, a gente não pode pegar porque as mulheres são treinadas para isso. Não tinha nenhum homem lá, elas pegaram nele, jogaram em cima da cama e bota a fralda naquele homem. E eu só olhando assim, eu fiquei agoniado. E eu falei: eu preciso achar uma abertura, cara. Jesus, me dá autoridade aqui, ousadia, para me levantar e pregar para esse homem. E eu sabia, meus irmãos, eu tinha certeza dentro de mim que aquele homem já esteve na presença, mas tinha afastado. Eu tinha convicção máxima. Eu falei assim: como é que eu vou falar, Jesus, para esse cara aqui, pai? E ele conturbado, queridos. E aí a mulher brigou com ele, falou: se você descer daí, você vai cair, bater a cabeça, você pode morrer. E ele falou: deixa eu morrer não, pelo amor de Deus. Então não desce daí, senão você vai morrer, fulano. E aí ela falando, ele queria descer de novo, e ela brigando com ele. Aí ela saiu, ele falou assim: me dá morfina, por favor. Ele estava sentindo tanto dor que ele pedia morfina na veia. E a médica falou assim: tá, eu vou te dar um remédio. Não posso te dar morfina agora, porque senão pode dar ruim. Vou te dar um outro aqui que vai ser bom para você. Eu vou lá buscar, mas o médico tem que prescrever isso aqui. Porque não pode chegar dando, tem que escrever lá, prescrever e voltar com a bolsinha de negócio.
Meus irmãos, quando a mulher saiu, eu falei, agora eu pego ele. Como que eu vou fazer isso? Ele começou a levantar. E as mulheres tinham saído. Eu dei um grito. Não dei um gritão assim não, mas falei muito alto. Valente, eu estava bravo. Jesus me deu autoridade e ousadia, queridos. E eu olhei para ele assim, meu irmão, a médica não falou que era para você não descer, cara? Falei assim para ele, brabo. Por que você vai descer? Ele olhou para minha cara na hora assim. Quando ele olhou para minha cara, eu levantei. Eu fui e falei assim com ele, botei o dedo assim, você quer morrer? Meu pai estava lá, ele viu. Eu falei, você quer morrer, cara? Fica quietinho aí. Sua mente está conturbada, meu irmão. E eles tinham linguajar, eles soltavam uns palavrões. E ele é meio... E eu falei, sua mente está conturbada, meu irmão. Se você não quer morrer, fica quietinho aí. Mas deixa eu te falar um negócio, você não morreu até agora porque o Senhor cuidou de você, cara. Ele tem um plano na sua vida. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Era para você estar morto, irmão. Você está vivo aqui gritando de dor, agoniando de dor aqui nessa cama. E ele ficou olhando para mim com o olhão todo tamanho. E eu falei o seguinte, você está sentindo dor, né, cara? Eu entendo. Está doendo, né? Você crê que Jesus ele pode aliviar você agora? Imediatamente. E ele fazendo assim e chorando. E disse, eu falei, você crê que o Senhor ele pode curar você dessa dor? Essa dor que você está sentindo, ele vai sumir. E ele, eu creio. Eu botei a mão na cabeça dele e falei, Espírito Santo, essa dor que esse homem está sentindo, ele está questionando, está doendo muito, mas o Senhor pode trazer alívio para ele, Pai. E ele olhando para mim, ele ficava olhando. Eu falei, olha, antes desse remédio chegar, você crê que o Senhor pode te tocar aqui agora? Você não vai nem precisar tomar essa bolsinha de remédio. Você crê? Eu creio. Eu falei, Pai, ele crê no Evangelho, ele crê no seu nome. Nós oramos agora para que ele receba agora, Pai, um alívio imediato no nome de Jesus. E eu contei até 3, no 1, 2, 3. Quando eu falei 3, ele ficou em paz, ficou quieto. E ele ficou parado. Ele estava desde 10 horas da manhã, queridos, gritando, gemendo de dor. E o Senhor tocou nele imediatamente. E ele imediatamente parou de sentir aquela dor. E quando ele parou de sentir aquela dor, eu olhei para os olhos dele e falei assim, o Senhor quer você, cara. Eu nem perguntei ele se ele era afastado. Eu falei assim, você já foi de igreja, né? Você está afastado, volta para Jesus, meu amigo. Eu fiquei sabendo ontem, quando a gente estava viajando. Sabe o que aconteceu? Ele partiu para o Senhor. 2 dias depois ele morreu. 2 dias depois, queridos, ele morreu. A minha mãe no outro dia chegou lá, começou a orar por ele. Confessa o nome de Cristo. E ele confessou. Eu orei por ele, ele confessou o nome de Cristo. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. No outro dia minha mãe orou por ele e ele, me arrependo dos meus pecados. Sabe onde ele está agora, queridos? Numa mansão celestial. Os trabalhadores precisam se levantar, queridos. Essa responsabilidade é minha, é sua. Jesus está clamando, Jesus está dizendo, ore pelos trabalhadores. Nós não precisamos orar pela seara, porque já tem muito campo. Os campos estão brancos, estão prontos, queridos. Mas o Senhor te convida, que está disposto a gastar tudo. E é você. E é você. Jesus. Meus irmãos, se a gente não for, eles não virão, queridos. Se a gente não for pregar o Evangelho, eles não virão. Se a gente não for esse trabalhador, outros não serão. Precisa começar em você. Precisa começar em você. Fala no seu interior, fala que precisa começar a partir de mim.
Sério. Fala pro seu irmão assim, precisa conversar em você. Olha para ele, diga para ele. Precisa começar em você. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como Paulo diz nas Escrituras: ai de mim, queridos, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, queridos, se eu não pregar o Evangelho. Foi nos confiado algo, queridos. O Senhor confiou algo a nós. O Senhor te chamou, o Senhor te deu um nome, o Senhor te deu uma identidade, te deu uma missão e uma palavra. Caminhe sobre ela. Ai de mim. Paulo diz sobre isso nas Escrituras. Paulo, no seu último momento de vida, ali escrevendo o livro de Timóteo, ele diz: Timóteo, venha depressa, Timóteo, pregar o Evangelho, porque existe uma urgência aqui, Timóteo. Não olhe para os seus medos, sua incapacidade, venha depressa. E Paulo não esconde as aflições que ele poderia ter. Paulo segue dizendo: olha, Timóteo, aqui está um lugar difícil, eles estão nos perseguindo, eles estão matando os cristãos por causa do Evangelho, mas venha depressa. Meus irmãos, é esse Evangelho que eu acredito. É esse Evangelho que eu acredito, um Evangelho desconfortável. É esse Evangelho, o Evangelho onde nós vamos gastar tudo de nós. É o Evangelho que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3: por causa de Cristo eu perdi todas as coisas e considero como lixo, a fim de encontrar a Cristo e ser achado por Ele. Se coloca de pé no seu lugar. Sim, Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, queridos, e olhasse para a urgência do Evangelho. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar de verdade. Ore aquilo que Jesus disse: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, Jesus, mas eu me coloco como esse trabalhador nessa seara, em nome de Jesus. Sim, Jesus. Nós não temos pressa, querido. Vamos aqui ficar 1 minuto orando dessa forma. Ore dessa forma, ore se arrependendo também. Jesus, eu me arrependo porque eu negligenciei. Nas vezes que era para mim falar de Jesus, eu não falei de Jesus. Nas oportunidades que eu tive de falar do Senhor, eu não falei do Senhor, Jesus. Sabe, o Senhor está aqui nessa noite e Ele está encontrando corações que estão disponíveis, é você. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convidou para essa seara, Jesus. E nós não nos envergonhamos do Evangelho, Espírito Santo. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, Espírito Santo. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não
vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração. Você pode dizer: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Jesus, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa, Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Jesus, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Diga: eu não vou parar, gastarei minha vida. Sim, Jesus, vou parar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Vamos! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Jesus, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Jesus, oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui. Diga comigo, igreja: eis-me aqui.
Eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Sim, Jesus, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh Jesus, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Jesus. Queridos, para a gente encerrar, diga assim: Jesus. Levante a sua mão assim para o alto. Diga assim: Jesus, envia-me a mim. Amém. Amém, amém. Você pode sentar no seu lugar. Deixa eu contar um negócio. Já estamos quase encerrados. Mas deixa eu te contar um negócio. Hoje é dia dos pais. Antes de sair de casa, eu coloquei essa blusa aqui porque eu ganhei dos meus filhos. O que você achou, Wesley? Bonita? Ó, chique, né? Eu já ganho o presente, eu já uso logo. Comigo tem isso não. Se eu ganho hoje, eu uso hoje. Não gosto de deixar no guarda-roupa pra quê, rapaz? Né? Ganhei duas. Se tivesse um culto de manhã, eu usava de manhã. Um culto de noite, eu usava de noite. Pronto. Você tem alguma coisa? Tá. Bom, hoje é dia dos pais, né? Aí eu não podia pedir para o pai ficar aqui e falar sobre os pais. Mas eu vou ser breve, né? Porque o culto já encerrou. E como hoje é um dia que a gente também comemora, porque é um dia muito importante, né? A gente lembra do Dia da Mulher, lembra do Dia das Mães, e por que não lembrar do Dia dos Pais? Então eu quero convidar os pais a ficarem aqui assim, ó, do lado, porque nós vamos orar. O Dugo pode ficar ali sentadinho. O filho foi buscar o pai. Tadinho, vai fazer ele ficar, tava sentadinho, quietinho. Sabe, irmãos, no mundo que a gente vive, a gente ouve muito pouco falar sobre os pais, né? Sobre a importância que tem o pai na vida dos filhos. Eu acredito que isso deve ser, na verdade, porque o papel do pai ele é muito importante na vida, na criação de cada filho. E eu acho que Satanás ele lança uma sementinha, assim, de falar não, que o pai não é importante, só a mãe, porque é a mãe que está cuidando, geralmente é a mãe que está ali, né, tipo, dando comida, leva para a escola e pensa, sabe quem são os amigos dos filhos. Só que a gente tem que ver que esses homens, eles são importantes em todo o propósito da família. Deus, quando ele criou o homem e a mulher. E ele disse ainda sobre o homem deixará o pai e a mãe para ficar com a sua família. E vocês escolheram, né, as esposas, nós não escolhemos os filhos, porque os filhos nós recebemos de Deus. Os filhos são herança de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque o pai, ele dá destino para os filhos. O pai é quem dá destino. Às vezes a gente acha que a mãe está fazendo tudo, mas é uma palavra do pai que ela é poderosa para o filho. Para falar, vai meu filho, você consegue, você pode. Como mãe, nós falamos isso também para os nossos filhos, mas a palavra de um pai é igual uma palavra de Deus nos direcionando, porque Deus ele é o nosso pai, Deus é o nosso pai perfeito. Ele não falhou em nada e ele não falha em nada, e ele nos ensina. Então eu acredito que nós estamos vendo homens e pais que estão aprendendo diretamente do
pai perfeito, daquele pai que dá destino para os filhos, daquele pai que lança o filho ao alvo, porque nossos filhos são flechas. Então eu oro para que hoje vocês sejam esses pais que lançam os filhos, esses pais que dão destino, que dão palavra de direcionamento e que ensinem os filhos na verdade, no caminho do Senhor. Então, igreja, estende suas mãos e vamos orar por esses pais que estão aqui hoje tão abençoados. Deus, nós oramos sendo gratos, porque o Senhor criou todos eles pela perfeição. O Senhor criou a família, o Senhor é quem nos ensina a cada dia, o Senhor é quem ensina eles a cada dia. E nós somos gratos, Deus, pela vida de cada um. E eu oro, Deus, pedindo para que esses homens de Deus, eles possam, Deus, ser valentes, ser fortes, ser corajosos. E que eles possam, Deus, dar destino a essa geração que está aqui logo após a nossa. Que eles, Deus, dê palavra, que eles ensinem, Deus, no caminho da verdade. E que eles possam, Deus, ver os frutos daquilo que eles têm plantado no hoje. Nós oramos, Deus, pedindo, abençoa a vida de cada um. Derrama, Deus, saúde. Derrama, Deus, contentamento. Derrama, Deus, coragem. Unção fresca sobre a vida de cada um. E que o Espírito Santo flua através deles. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz... Aí eu vou chamar a Alice, que está ali com uma lembrancinha da igreja. Cadê? A Letícia vai vir também ajudar? Que são as nossas crianças que estão aqui.